e já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, continuar repercutindo aqui a sexta reunião ordinária, e a gente começa falando sobre um projeto de lei de autoria do vereador professor Alberto. Exatamente, né? A sexta reunião ordinária aconteceu na quarta-feira, vários projetos estavam na pauta e foram aprovados, por isso a gente continua repercutindo aqui essa RO. E como o Gabriel disse, vamos começar falando então desse projeto do professor Alberto, que foi aprovado na sexta reunião ordinária. Ele trata sobre a utilização de selo ou lacre inviolável em embalagens de alimentos, aquelas embalagens entregues em domicílio. E o parlamentar explicou então a diferença desse projeto de lei, porque já existe na prática. Vamos ouvir o que ele falou. Projeto, aliás, uma lei já vigente, só que era uma lei inócua, porque não tem coercitividade. Então, eu observando essa situação, estou colocando a coercitividade. Aí ela fica efetivamente com caráter de lei, porque ela tem punibilidade, o que não tinha até então. Então, esse é o princípio, a ideia desse projeto, é colocar nessa legislação a punibilidade. Senão, é uma lei inócua. Embora, veja, pedagogicamente eu poderia dizer que é uma legislação extremamente importante, porque os lacres em qualquer produto entregue, principalmente hoje com a pandemia, todo mundo basicamente aprendeu, né, a solicitar comida nesses fast food. Nós recebemos a alimentação em casa, tem que ter o lacre. Não havendo lacre, está violando um preceito até do Código do Consumidor, mas também sanitário. E a gente continua repercutindo aqui a sexta reunião ordinária, agora com um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que tem a ver com isenção do IPTU. Exatamente, viu, Gabriel? Foi discutido e votado o projeto de autoria do vereador, então, Marcelo Silva, que altera um parágrafo da lei sobre o IPTU. Ele explicou o seguinte, que algumas vezes o poder público pega uma área particular e utiliza apenas uma parte aí desse espaço. Por isso, o objeto dele, agora por meio do PL, é que a isenção do IPTU fique restrita somente ao tamanho do terreno utilizado. O parlamentar deu até um exemplo, vamos ver. Lá na região do Swiss Park, onde a prefeitura alocou um espaço de aproximadamente 80 mil metros quadrados e estava utilizando apenas 3. Só que a isenção para o particular estava justamente de todo esse terreno. Então era uma isenção que daria um prejuízo, se eu não me engano, de 2 milhões de reais por ano, né, você somando. Então nossa ideia justamente é fatiar, você fazer justiça, né, a isenção naquilo que você está utilizando. Então, se você está utilizando 3 mil metros, você tem isenção de apenas 3 mil metros e o restante é cobrado do contribuinte de uma forma normal, para que não haja prejuízo ao erário público. Outro projeto que foi aprovado em primeira análise é de autoria do vereador Eduardo Magoga e tem a ver com o transporte público e as pessoas que estão sem emprego. Tem sim, viu, Gabriel? Olha só, atenção você de casa. Segundo esse projeto do vereador Eduardo Magoga, ele concede redução da tarifa do ônibus para quem está desempregado. O parlamentar explicou que essa redução aí, que essa isenção é bastante importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo devido à pandemia de Covid-19. Vamos conferir então o que o vereador Eduardo Magoga falou. Na verdade, o meu projeto de lei complementar, ele altera uma lei do município, uma lei de 96 do vereador Benassi, onde ele pede desconto de até 100% para os desempregados. Eu vi que é uma lei muito abrangente, ela pegava assim, sem muitos critérios. O que eu fiz? Eu alterei essa lei para colocar um critério mais rigoroso, para realmente essa lei funcionar para aquelas pessoas que mais precisam. E, inclusive, recentemente, coloquei uma emenda para que essa pessoa também esteja inscrita no cadastro único, para ser uma forma de critério para poder alcançar realmente as pessoas que precisam e têm necessidade. E o vereador Eduardo Magoga, Gabriel, continuou aí dando detalhes sobre esse projeto. Ele disse que para a pessoa receber o benefício, ela precisa estar inscrita no CEPAT.
A ideia desse projeto seria conceder este benefício para aquela pessoa que realmente vai procurar um emprego, porque também um dos critérios é estar escrito no CEPAT. Então, quando o CEPAT liga para a pessoa e encaminha ela para uma entrevista, às vezes esse cidadão não tem nem condições de ir para a entrevista, por ter que pagar 2 ou 3 passagens. Então, seria um bilhete com validade aí de 30 dias para que a pessoa possa, na hora que precisa de fazer a entrevista e até ser contratada no emprego, ter como chegar nessa entrevista. A gente lembra você de casa que, se quiser rever tudo o que foi discutido, foi votado na reunião ordinária de número 6, é muito fácil. É só entrar nas nossas redes sociais. A reunião de quarta-feira está disponível na íntegra. Lá você confere cada detalhe dos projetos. E lembrando também que segunda-feira tem mais reunião ordinária, Gabriel. Segunda-feira acontece a 7ª reunião ordinária aqui da Câmara de Campinas. E na segunda-feira a gente detalha, então, a pauta aí com os projetos que serão discutidos e votados. Viviane Novaes, agora a gente fala sobre aqueles projetos que foram protocolados. Ainda não está em votação, mas o parlamentar já protocolou, e essa proposta é do vereador Paulo Gaspar. Exatamente. E como o Gabriel disse, esse projeto já foi protocolado e segue em tramitação aqui na casa. É o do vereador Paulo Gaspar. O projeto de lei dele tem como objetivo criar mais transparência nos contratos públicos municipais. Vamos entender melhor como isso vai funcionar na prática, se aprovado, na reportagem da Dalila Pereira. O vereador Paulo Gaspar quer mais transparência nas contratações públicas do município e, por isso, protocolou um projeto de lei sobre o assunto. Hoje, sempre que o governo vai fazer uma compra, uma licitação, ele coloca no Diário Oficial e faz o pregão das compras e tudo mais. A população, grande parte da população, não tem acesso ao Diário Oficial. É muito difícil você achar um item determinado lá, porque é muita coisa que é publicado. Então, a gente quer que esses itens específicos de compras e licitações sejam publicizados num site de transparência da própria prefeitura e também colocado nas redes sociais. O parlamentar ressaltou a importância das redes sociais, que atingem um público enorme, o que pode aumentar o número de participantes nos processos de compra na administração pública, o que aumenta a concorrência, o que pode fazer com que os preços diminuam na contratação de produtos e serviços. A gente tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter e tal. São canais que hoje a população usa massivamente e auxiliar muito na questão da transparência e da publicização desses dados, né, que é tão importante. Isso evita, cria mais participação, em primeiro lugar. Isso evita diminui a possibilidade de licitações fraudulentas, a corrupção em si, né? Isso acarreta em economia para o cidadão. Então, existe uma lei federal nesse sentido. A gente quer trazer para o município essa iniciativa para que tenha mais transparência e maior participação da população. O parlamentar explicou que a efetivação desse projeto vai ajudar a população a entender melhor os processos licitatórios do município. Eu falo por mim, né, que nunca fui muito usuário das redes sociais, hoje não tem como viver sem elas, né, e Diário Oficial nem pensar, eu nunca fui agora como vereador eu sou obrigado a estar olhando quase que diariamente, e é muito complicado, é muito difícil. Então imagina um cidadão comum que não tem esse preparo que muitas vezes a gente teve e a dificuldade que é para eles, né. Isso facilita esse ambiente de falta de transparência que é muito nocivo para o Brasil. Então eu acho que é uma lei muito importante, que eu espero que os colegas vereadores aqui aprovem e a gente possa melhorar a política de Campinas. E Viviane Novaes, agora a gente fala sobre a doação que o Legislativo fez ao Executivo, mais de 4 milhões de reais. Exatamente, isso aconteceu ontem, viu, gente? Olha só, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, foi quem fez essa entrega do cheque simbólico de R$ 4.300.000 à Prefeitura Municipal. Só para você de casa entender, o valor é uma economia do Legislativo, que tem aí o orçamento próprio e independente. E agora, esse valor será destinado, então, para a área da saúde aqui da nossa cidade.
O cheque simbólico foi entregue pelo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, nas mãos do prefeito Dário Saad. Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores Carlinhos Camelô, Luiz Rossini e Paulo Haddad. Esse recurso que a Câmara devolve no mês de junho, começo de junho, para a Prefeitura é fundamental. São R$4.300.000. Está aqui o cheque assinado pelo vereador Zé Carlos e pelos demais vereadores. Isso mostra o esforço que a Câmara tem feito em gestão responsável, economizando recursos e esses recursos já diretamente no cofre da Prefeitura para aplicar principalmente na saúde, educação, como o presidente da Câmara e os demais vereadores anunciaram. Então eu venho aqui agradecer o presidente Zé Carlos, que tem feito uma gestão responsável, economizando dinheiro público, e em nome do vereador Zé Carlos, os demais 32 vereadores e vereadoras que contribuem, que fazem parte do Legislativo Campineiro, que fazem parte desse esforço de poder chegar antes do meio do ano, com uma devolução agora de R$4,3 milhões, que sem dúvida vai ajudar muito nas finanças públicas. Então aqui vai minha palavra de gratidão, em nome do presidente Zé Carlos, a todos os demais 32 vereadores e vereadoras, pelo trabalho, pelo empenho e pela gestão pública responsável. Então isso é esforço de todos, esforço conjunto que está nos levando a doar R$4.300.000 para a Prefeitura para ela aplicar aí, que nem o prefeito disse, principalmente na área da saúde. No ano passado, a Câmara de Campinas destinou à Prefeitura um valor recorde de R$33.900.000. Neste ano, a reforma da sede da Casa de Leis, localizada na Avenida da Saudade, que fez com que todas as atividades legislativas fossem transferidas aqui para o Teatro Bento Quirino, exigiu um esforço a mais dos cofres públicos. Mas ainda assim, foi possível economizar e fazer a entrega ao Executivo. Poderia estar devolvendo para a Prefeitura, doando para a Prefeitura hoje R$6.800.000, mas nós temos obra em andamento, nós temos ainda algumas licitações que estão sendo concluídas, como a reforma da fachada, então nós temos que segurar algum recurso para que a gente não venha amanhã ou depois pedir para a Prefeitura que ela adiante os duodécimos. Então, nós estamos tranquilos, a gestão da Câmara está sendo eficiente, graças aos vereadores e também aos funcionários. Então, por isso nós estamos fazendo essas economias. Nós já economizamos na questão do Diário Oficial do município, que nós deixamos de pagar R$800.000, estamos fazendo o nosso Diário Oficial da Câmara Municipal, do Legislativo, e também a questão da internet, que agora nós estamos com a internet bem mais barata do que a gente pagava anteriormente. O valor caiu no mesmo dia na conta do Executivo e, segundo disse o prefeito, vai auxiliar principalmente neste momento. Os parlamentares enalteceram a responsabilidade do Legislativo nessa parceria. Esse é um momento histórico, né? Isso demonstra toda a gestão competente e responsável que é feita aqui na Câmara Municipal, o envolvimento dos 33 vereadores, do comprometimento dos funcionários da Câmara Municipal para que o dinheiro público seja gasto, seja bem gasto na realidade, isso possa de alguma forma reverter em economia. E essa economia ela pode ser devolvida ou doada, né, para o Executivo, para que o Executivo faça aí algumas ações que são importantes para a cidade. E, como já foi dito, nada mais oportuno do que se aplique na saúde. Nós temos aí um gargalo, a área de saúde é uma área que exige muitos recursos e esses R$4.300.000, eu acho que ele cai muito bem no cofre da Prefeitura. Certamente esse dinheiro que está sendo doado, devolvido à Prefeitura, vai ser muito bem empregado nesse momento que a Prefeitura e a cidade precisa de uma atenção, principalmente na área da saúde, que ainda estamos nessa fase final de enfrentamento da pandemia da Covid-19, e todo recurso empregado na saúde certamente vai beneficiar a população. Portanto, em nome do governo, mais uma vez, cumprimento a Câmara por esse gesto. Parabenizar o presidente José Carlos e a todos os vereadores que vêm contribuindo, economizando para que isso acontecesse. Vamos falar aqui que o ano já é a 4ª doação que é feita para a Prefeitura, então isso vem de um trabalho árduo do presidente dessa casa aqui, com responsabilidade, que esse dinheiro eu tenho certeza que ele será bem usado. Vamos falar aqui na saúde, na parte pediátrica, que nós estamos tendo problema, então eu acho que será de bem-vindo nesse momento.
Nós acompanhamos, então, diversos vereadores falando sobre a Covid-19. Nas notícias da metrópole de Campinas, você falou sobre a recomendação fortemente que a Prefeitura utilizou este termo, da utilização de máscaras. E a partir da próxima semana, nós temos mudanças aqui no Legislativo, né? Exatamente isso, viu, Gabriel? Porque já saiu o ato aí da mesa aqui da Câmara. Então, uma última informação para a gente encerrar aqui o Notícias do Legislativo. A Câmara volta a obrigar, isso mesmo, a obrigar a partir já da próxima segunda-feira o uso de máscaras nas dependências do prédio do Legislativo. Atenção, essa medida vale tanto aqui para a sede localizada na Avenida da Saudade, também lá para o Teatro Bento Quirino, onde estão acontecendo de forma provisória as reuniões ordinárias e também as reuniões de comissão. O ato da mesa, então, diretora, já foi publicado no Diário Oficial aqui do Legislativo e prevê que essa determinação contemple, olha só, vereadores, funcionários, servidores terceirizados, toda a população em geral. Então, para você que pretende vir até o Legislativo ou ir até o Teatro Bento Quirino, a partir de segunda-feira, já deve estar utilizando máscara. E a gente lembra também que o Legislativo também está disponibilizando álcool em gel nas dependências daqui e também lá do teatro. Então, a partir de segunda-feira, Gabriel, todo mundo de máscara aqui dentro da Câmara e também no Teatro Bento Quirino. Isso, claro, para evitar aí a contaminação de Covid-19. E reforço, hein? Daqui a pouco, 13h, eu entrevisto ao vivo o pesquisador e coordenador da Fiocruz, diretamente do Rio de Janeiro, para passar para a gente este panorama da Covid-19 no nosso país. 12h42, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, a Viviane Novaes continua aqui nos nossos estúdios e a Hora do Em Pauta, toda sexta-feira, tem entrevista com o vereador e a vereadora Mariana Conte já está aqui nos nossos estúdios, então não saia daí.